Graças a paz, irmãos. Estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma devocional do Senhor. Mas antes de irmos para a devocional de hoje, eu vou pedir que você se inscreva no canal de nossa igreja, ative os sininhos de notificação, pois toda vez que sair um vídeo novo você vai ter acesso a ele. E peço também que você dê um like nessa mensagem, assim você nos ajuda na divulgação do canal da igreja, permitindo com que essa palavra chegue a outras pessoas. Mas vamos ao texto de hoje. A reflexão que queremos fazer no dia de hoje, ela se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 17, palavra do Senhor que diz assim: orai sem cessar. Gosto muito de pensar nessa palavra, porque a palavra do Senhor vem nos ensinar que nós devemos orar em todo tempo, em toda ocasião, devemos orar em todos os lugares, devemos clamar sempre a Deus, pedindo a ação dele, pedindo a intervenção dele. E eu gostaria de pensar com vocês um detalhe: muitas vezes a nossa oração ela é uma oração reativa. O que seria ser uma oração reativa? Quando acontece alguma coisa difícil, quando acontece alguma tragédia, então nós clamamos a Deus pedindo que aquela tragédia se reverta, pedindo muitas vezes que Deus faça com que aquela tragédia venha a se tornar uma bênção em nossas vidas. Mas nós não devemos orar só de uma forma reativa, nós também devemos orar de uma forma preventiva. Devemos orar pedindo que Deus nos guarde, que Deus nos livre, antes mesmo de passarmos por uma situação muito difícil. Observe que foi assim no ministério de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, em Lucas nós vamos observar que em 11 momentos diz que Jesus orou. E é interessante que dentre esses 11 momentos que Jesus ora, em 6 deles Jesus ora preventivamente. Por exemplo, logo no início do ministério, quando Jesus vai começar o seu ministério, ele começa o seu ministério em oração. Isso está registrado lá em Lucas capítulo 3, o verso 21, quando Jesus está sendo batizado, ele está ali orando a Deus e pedindo que Deus venha abençoá-lo no seu ministério, que venha abençoá-lo nessa empreitada que ele estaria exercendo ali no seu ministério terreno. Mas se nós observarmos também em Lucas 6, nós vamos observar que Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele passa uma noite em oração, pedindo que Deus o oriente e o dirige. Depois de ter passado uma noite em oração, Deus o dirige, o conduz para que ele escolha os discípulos de uma forma acertadamente. Então veja que a oração de Jesus também foi preventiva nesse momento. Um outro momento está lá registrado em Lucas capítulo 9, verso 18, quando nós vemos que Jesus ora pelos seus discípulos, pedindo que os discípulos de Jesus pede para que os seus discípulos venham reconhecê-lo como ele realmente é. Então, mais uma vez, Jesus não ora de uma forma reativa, mas ora de uma forma preventiva, e nessa prevenção é para que os discípulos venham tomar conhecimento de quem é. Mas existe um outro momento também, está lá em Lucas 9, no verso 29, onde nós vemos ali que Jesus, ele ora se preparando para entrar em Jerusalém, e este momento acontece na oração que Jesus faz ali no Monte da Transfiguração. Então Jesus estaria ali prestes a entrar em Jerusalém, onde então ele seria num primeiro momento aclamado como Messias, mas posteriormente, quando terminasse a semana, ele seria crucificado. Então nós vemos ali que Jesus ora preventivamente antes de entrar ali em Jerusalém. E é interessante nós observarmos também que lá em Lucas 22, nós vamos observar ali que Jesus, ele ora também preventivamente por Pedro. Ele até mesmo diz para Pedro que orou pedindo que Satanás tinha pedido para peneirar Pedro, mas Jesus tinha orado preventivamente por Pedro. E um último momento, antes de Jesus encarar a cruz, antes de ter que passar pelo martírio, nós observamos lá em Lucas 22, quando ele está no Getsêmani, ele passa a noite em oração se preparando para a crucificação que aconteceria no dia seguinte. O que tudo isso nos ensina? Jesus é o nosso grande exemplo, e nós podemos aprender com o exemplo de Jesus que as nossas orações não devem ser apenas quando as coisas ruins nos acontecem.
mas nós devemos também orar, pedindo para que o Senhor nos livre de coisas ruins. Se você olhar e prestar atenção na oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso também tem algo descrito assim, onde a oração que Jesus nos ensinou é: Pai, livra-nos do mal. É uma oração preventiva. Então, queridos, que a nossa oração ela não seja apenas reativa, que ela não aconteça apenas quando os momentos difíceis vier até nós, mas que nós possamos orar e pedir para que Deus nos guarde preventivamente, para que a gente possa encontrar forças no Senhor para enfrentar e passar por qualquer dificuldade. Então, a minha palavra do Senhor para a sua vida nesse dia de hoje é que você ore e ore sem cessar. Ore inclusive pedindo para que Deus esteja te preparando para os dias difíceis. Nós não sabemos o que vai nos acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, nos próximos dias, mas uma certeza nós temos: quando nós pedimos que Deus nos guarde, nós temos a certeza de que Deus vai nos guardar. Então, queridos, ore em todo tempo e ore inclusive pedindo que Deus te proteja. Peça que Deus te guarde, peça que Deus te livre, e o Deus vivo, que nos ensinou que nós deveríamos orar sem cessar, o Deus que mandou nós confiarmos que Ele nos guardaria, Ele estará agindo, estará guardando, estará nos livrando de uma forma gloriosa. Então, conte com esse Deus e ore a Ele, e assim você será abençoado e estará preparado para enfrentar dias difíceis. Vamos orar então agora e vamos pedir que Deus venha nos guardar, vamos pedir que Deus nos prepare para enfrentar os dias difíceis, os quais temos a certeza que enfrentaremos, pois a própria palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições. Vamos orar, igreja. Pai querido e bendito, nós estamos diante da Tua presença, e diante da Tua presença, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor, Deus, venha nos guardar do mal, que o Senhor venha nos livrar dos laços do inimigo, que o Senhor venha guardar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, e desde já, Senhor amado, que o Senhor possa guardar o nosso futuro. Deus, nós não sabemos o que vai nos acontecer no dia de amanhã, e portanto, Deus, o dia de amanhã estamos confiando aos Teus cuidados, estamos pedindo, Deus, que o Senhor intervenha, que o Senhor venha abençoar o nosso futuro, para que possamos ser guardados por Ti. Nos ajude, Senhor, a orarmos sem cessar, a orarmos constantemente, porque servimos um Deus que tem prazer em ouvir a nossa voz, a voz que é dos Teus filhos amados. Abençoe a vida dos meus irmãos, dê a eles, Deus, um dia na Tua presença, é o que eu te peço no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e se essa palavra te edificou, eu vou pedir que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas pelo Senhor. Deus te abençoe.